A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar aqui estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos estudar sobre as promessas da cura divina. E aqui no texto áureo é a lição 6. E aqui no texto áureo diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, 4. A verdade prática: Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que Ele não possa curar. Irmãos, se a iluminação não estiver muito boa, é porque a luz está um pouco fraca e está chovendo, sabe? Então o tempo está meio assim embaçado. E eu não tive como gravar mais cedo. Mas os irmãos vão prestando atenção que nós vamos ser edificados da mesma forma, não é mesmo? Então aqui a introdução, ó. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Esta obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, Ele veio na terra com um objetivo, não é assim? Ele veio para unificar o homem a Deus, para trazer de volta a comunhão do homem com Deus. Porque nós sabemos que quando se deu aquela situação ali no Jardim do Éden, né, onde Deus deu uma ordem para que eles não comessem daquele fruto, e eles assim comeram, então ali veio, né, veio então ali a separação através daquele pecado, da desobediência. Então, o pecado veio, entrou dessa forma na vida do ser humano. E Jesus veio para aniquilar essa separação, não é mesmo? Nós vemos quando Jesus ele deu brado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, né? Aniquilando a separação, consumindo todo o processo que se deu por Jesus na terra, né? Ali foi a conclusão que a partir daquele momento não havia mais separação entre Deus e o homem, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e Jesus, ele não só veio para curar, para libertar a nossa alma. Não, ele também veio para trazer para o nosso corpo a cura, não é assim? Para nos dar saúde, para curar as enfermidades que, através do pecado, nos assolam também no nosso dia a dia. Não é assim? É a consequência do pecado. Então, nós vamos aqui, ó, no ponto 1, que diz assim: a promessa bíblica da cura divina. A profecia, nossa, a luz aqui não está muito boa não. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para nossa redenção. Desta forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena
de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, e salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. E além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. É o que eu disse para os irmãos, né? Jesus, ele veio, a obra dele foi completa, não só pela nossa alma, mas também pelo nosso corpo físico, né? Curando também as nossas enfermidades, que foi uma promessa bíblica, né? A promessa bíblica lá no livro de Isaías, onde Isaías relata, Isaías estava querendo dizer que o castigo que ia vir, né, que ia trazer a paz, o castigo que ia trazer a paz era o quê? O sofrimento de Jesus, que antecederia, né, a sua morte. Nós vemos que Jesus, ele sofreu, não é assim? Ele padeceu, ele levou toda a dor, não é assim? Toda a dor ele sofreu, ele padeceu no seu corpo físico, suportando tudo para quê? Para que eu e você tivesse o direito de salvação, o direito de cura, mas sim o direito de ser curado, o direito de ficar livre das doenças. Então Isaías ele quis dizer isso, que Jesus, o castigo que estava sobre Jesus, sobre ele, porque ele suportou as afrontas, não foi assim? Ele suportou as perseguições quando ele ainda estava aqui na terra. Não é assim? Tudo isso para quê? Para nos dar o direito de sermos salvos, de sermos curados, de sermos libertos pelo seu poder. Então, hoje nós temos esse privilégio de clamarmos ao Senhor com a nossa fé e recebermos a cura da nossa alma e também a cura do nosso corpo. Então vamos aqui no ponto 2, o cumprimento profético no ministério de Jesus. E o texto bíblico de Mateus 8, 16, 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro, e em seguida ele recebe endemoniados e enfermos e expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos, curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Todo esse relato mostra que o plano da salvação de Deus levava em conta também a cura das nossas enfermidades, né? Então Jesus, ele sempre, quando ele estava andando, ele sempre ele se importava com as pessoas, não é mesmo? Ele manifestava, né, o desejo de curar as pessoas. Muitas das vezes, quando as pessoas recorriam a ele, ele dizia: o que queres que eu te faça? Jesus fazia aquela pergunta educadamente: o que queres que eu te faça? E a pessoa falava: mestre, eu quero ver. E Jesus falava: veja. Mestre, eu quero ficar são. Fique são. Assim, Jesus ele perguntava e a pessoa respondia e ele dizia: seja livre. Veja, a tua fé te salvou. Ali naquele momento Jesus estava curando tanto o corpo físico
tanto quanto o corpo espiritual. Né? Ele já tinha certas ocasiões que ele já tratava tanto da alma, tanto do corpo. Então, por isso é que ele, né, o profeta Isaías disse que ele levou, porque ele levava, né? Ele ia passando na sua trajetória, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Não é assim? E hoje não é diferente. Jesus ainda cura. E se você crê, Ele pode te curar aí onde você está. Basta nós crermos. Quando nós estamos lendo a palavra é viva e eficaz. E no momento da palavra, Jesus também pode te curar. Então vamos aqui no ponto 2, que fala assim, ó, a origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relato de Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que a enfermidade surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, o discurso bíblico de cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Então, nós sabemos que, como já foi dito, né? Por intermédio de um homem, o pecado entrou no mundo e trouxe a consequência sobre as nossas vidas. É como se eu pegasse uma laranja, vou tipificar aqui, para os irmãos entenderem, né, e compreenderem de uma forma mais clara. A laranja, vamos supor que a laranja representa Adão. E a semente são os filhos de Adão. Adão, pela vida dele, se originou o pecado, pela desobediência dele. E todos os filhos que foram gerados dali em diante, iam ser gerados no pecado, por causa da natureza de Adão, ia se dar a natureza de todas as sementinhas que fossem sendo geradas, cada semente ali. E assim vai de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e toda a humanidade. Então, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Mas Jesus, através do seu poder, ele nos liberta do pecado, né? Através do seu Espírito Santo habitando em nós, nós somos libertos, não é assim? Dessa natureza pecaminosa. Por quê? Porque uma vez que Jesus habita em nós, se dá um novo nascimento. Não foi isso que ele falou com Nicodemos? É necessário nascer da água e do Espírito. Então, quando se dá esse novo nascimento dentro de nós, pelo Espírito se mortifica as obras da carne. E aí nós já não vivemos mais na prática do pecado, se nós andarmos segundo a palavra, é claro, não é assim? Então, por esse motivo, nós estamos, vou dizer assim, sujeitos às enfermidades.
Nós ficamos sujeitos a enfermidades. Por causa de quê? Por causa da nossa origem pecaminosa, que veio lá de Adão. Mas Jesus, com a sua bondade, com seu amor, com a sua misericórdia, o que ele faz? Ele nos cura das enfermidades. Ele nos dá saúde, nos libertando do mal que nos foi sujeito por causa da natureza pecaminosa. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência e buscamos de Deus a saúde, a cura, a libertação. Então, vamos aqui, na sequência aqui, do advento, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos, e a idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite de vida humana aos 120 anos. E o Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. Eu estou acompanhando aqui no meu caderno, irmãos, para que eu não me perca aqui, para mim poder estar acompanhando junto com os irmãos. Então, Jesus, nós sabemos que por causa da consequência, não é assim, do pecado, veio surgindo as enfermidades e outras coisas a mais. E através das enfermidades também veio diminuindo o tempo de vida das pessoas, né? Naquela época ali de Adão, as pessoas viviam 900 e tantos anos. Olha bem, hoje não. Hoje é muito raro a gente ver alguém com a idade de 100 anos, a gente acha até assim, novidade, não é assim? Quando alguém fala, eu tenho 100 anos, 101 anos, assim, é muito raro pessoas chegarem a essa idade, né? A gente vê que a maioria morre de 90 para baixo, não é assim? 95, nessa fase assim, alguns chegam a 95, 94, mas é sempre assim, descendo a escala. E a Bíblia vai dizer que se passar dos 70, já é canseira e enfado. Por quê? Porque as doenças vão enfraquecendo o nosso corpo, não é assim? Porque o nosso corpo humano, ele vai envelhecendo. E quando ele vai envelhecendo, automaticamente ele vai perdendo as forças. E quando ele vai perdendo as forças, ele vai adoecendo, atrofiando, não é assim? Então, é necessário que a gente sempre esteja, né, com a nossa fé ativada no Senhor. Porque uma vez que nós estamos com a nossa fé ativada, né, pedindo a Deus sempre saúde, vigor, renovo, que uma vez o Senhor disse assim para mim, quando você for orar, peça saúde, paz e renovo. E eu achei uma coisa muito interessante a palavra renovo, porque o renovo, ele traz vigor, não é assim? Traz força, né? Que às vezes a gente as nossas forças elas vão esgotando. Aí quando vem o renovo,
é tudo de novo, né? As nossas forças, elas se reanimam, não é assim? Elas se refazem, não é assim? É a mesma coisa de uma planta. Uma planta, quando ela tá já terminando o seu tempo ali de vida, que as plantas também têm uma fase, né? Mas aí, quando o que você faz? Você vai no vaso, troca a terra, né? Replanta, faz aquele replanto, coloca um adubinho ali, aí que acontece? Aquela planta se renova, assim, ela se refaz. Assim é Deus, quando Ele nos dá o renovo. Ele nos revigora, é assim? Ele nos renova nossas forças. E as nossas forças, Deus renova ela tanto por dentro, desde a mente, todo o nosso corpo físico. O Senhor vai esquadrinhando ali, né? Como está nossa mente. A mente está cansada, já não está suportando muita coisa, nada. Aí Deus vem e traz um renovo, aí você já tem aquela força para suportar, aí você já consegue ter aquela força para caminhar, não é assim? Às vezes você está perdendo o apetite, aí Deus vem te dar aquele renovo, aí você começa a sentir aquela vontade de se alimentar, de andar, de correr, de fazer as coisas. O que é isso? Um renovo. Então, o Evangelho, né, o poder de Deus, a força de Deus, a graça de Deus, né, não é só para a salvação, mas também para toda a nossa vida, né? Então nós devemos ter essa consciência, né, de buscarmos ao Senhor. Que tudo isso nós adquirimos com a fé, mas a fé, ela só é exercitada na oração. Não é assim? Então, vamos ficar alinhados nesse pensamento, de buscarmos ao Senhor sempre, constante, não é assim? Constante. Vai pedindo hoje, pede amanhã, pede depois, e Deus vai ouvindo a sua oração e vai trazendo para você, né, de acordo com as suas necessidades físicas, né, sim, mentais, espirituais. Deus vai te dando aquilo que você necessita. Então, olha aqui, ó, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Não, vamos continuar aqui, vai dar para continuar, é porque a minhas vistas, a letrinha da revista é muito pequena e a luz está ruim, mas eu acho que vai dar para ler aqui, porque tá tão boa a lição que faz até dó parar, né? Ó, ponto 3 aqui, nós já estamos no ponto 3. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo podemos perceber Deus se revelando com poder curador no deserto de Israel. Ele curou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Meus irmãos, para mim, esse é um sentimento que eu busco no meu coração com Deus, sabe? O Senhor sempre me dê a compaixão, porque a compaixão, ela é algo que faz nós nos colocar no lugar de outras pessoas. E Jesus, ele tinha isso. Ele se movia, ele via a situação, o estado daquela pessoa. E a Bíblia diz que ele tinha uma íntima
compaixão, né? Nós vemos ali que aquela mulher, a Bíblia diz que ela já tinha perdido o marido, né? E a dor dela era na alma. Então ela, naquele momento ali, ela já também tinha perdido o filho. E ela estava chorando. Com certeza, não era um choro qualquer. Para Jesus se mover, é porque ele olhou lá no profundo do íntimo do coração dela e viu como que o coração dela estava doído, machucado. Porque não é só, a gente não tem só o rim, a gente não tem só o pulmão ou o coração. A gente tem sentimentos. E muitas das vezes, dependendo do estado, né, de depressão que a pessoa se encontra, ela sente uma dor tão profunda no coração que só Jesus consegue entender aquela dor, aquele estado ali daquela pessoa. E ele, a compaixão, ela faz a pessoa se mover e tentar de alguma forma resolver ou amenizar o sofrimento daquela pessoa, que no caso foi o que Jesus fez. Ele sentiu a dor tão grande que aquela mulher estava sentindo. Jesus também sentiu. E aí o que ele fez? Ele, não suportando a dor que aquela mulher estava sentindo, ele devolveu o filho para ela. Trouxe a alegria no coração dela. Porque o coração dela, naquele momento ali, acredito eu que ele estava dilacerado. E é isso que Jesus quer fazer na vida das pessoas que se encontram nesse estado de depressão. Nesse estado tão caótico, tão difícil de ser diagnosticado. Porque no coração, só Jesus é que pode ir. Na alma, só Jesus que consegue esquadrinhar ali a alma do ser humano e saber a medida da dor que aquela pessoa ali está sentindo. É por isso que vale muito, meus irmãos, a intercessão. A intercessão, ela tem um grande valor. Um grande valor. Porque às vezes aquela pessoa está naquele estado, ele não tem força nem para nada. Mas a intercessão é a pessoa que fica ali no meio do sofredor e aquele que pode libertar aquela pessoa daquele sofrimento. O intercessor é esse. Jesus, ele fica entre o homem e Deus. E o intercessor também fica entre o homem e Deus aqui na terra, através da oração. E Deus, ele se agrada disso. E responde por isso. E nos incomoda a isso. Então, nós temos que ficar atento nessas questões. Como cristão, nós temos sempre que apresentar essas pessoas que estão nesse estado de depressão, onde tem tanto proliferado na terra. Não é assim, meus irmãos? Nunca houve um tempo como existe hoje, nos tempos de hoje, assolado a humanidade, a depressão. Mas que nós possamos sentir essa compaixão pelas pessoas e ajudá-las através da oração, para que o Senhor venha alcançá-las e trazer a alegria, a paz, a salvação, a libertação desse sentimento de tristeza. Que eles falam, né? Se dão o nome de tristeza profunda. Mas Jesus também tem uma compaixão profunda.
Então ele pode ir lá e arrancar aquela tristeza e colocar a alegria. Assim? Então vamos aqui para o ponto 2. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou hoje, cura hoje. Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. Jesus que levantou o filho de Jairo, a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano da sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Né? Nós sabemos também, meus irmãos, que Jesus, ele deixou uma autonomia, né, sobre a igreja. Ele disse assim: em meu nome vocês colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então nós sabemos que através da oração, né, igual nós mulheres que fazemos parte do ciclo de oração, quando a pessoa está doente, se apresenta, nós fazemos esse trabalho, né, de colocar as mãos sobre aquelas pessoas ali enfermas e pela autoridade do nome do Senhor Jesus é que nós declaramos, né, ministramos ali, em nome do Senhor Jesus, que a pessoa receba a cura. E Jesus cura. Por quê? Porque o poder e a honra e a glória pertencem a Ele. Nós só exercemos a autoridade que o Senhor constituiu à igreja. Não é assim? Nós, diante do nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos nessa posição da qual o Senhor nos ortogou aqui na terra. E também os presbíteros também, a Bíblia ensina assim, que se está alguém doente, né, ele chame os presbíteros para que vá ungir aquela pessoa ali com azeite, né, e a oração da fé pode curar e também, se houver pecado, vos serão libertados. Então, também, quando a pessoa está doente, muitas das vezes, ela vai na igreja e ali ela chama o obreiro, não é mesmo? O presbítero, o pastor, os ministros do Senhor ali. E ali também, eles ungem aquela pessoa e a pessoa recebe a cura. Recebe. Né? São muitos, não são poucos que são curados, não é mesmo? Por quê? Porque é bíblico e o Senhor tem prazer de cumprir a sua palavra que está ali ortogada através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não é mesmo? Então vamos aqui para o nosso ponto 3, que é o que podemos fazer para receber a cura divina. Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar e é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós. Não podemos perseverar na fé e em oração, pois nem sempre no nosso tempo é o tempo de Deus. Não deixe de procurar auxílio médico, que é para tratamento, que é para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então, não é errado, né, a pessoa consultar os médicos, fazer exame, fazer um check-up, não é mesmo? Para ver se está tudo bem, se está tudo certo, né? Existem tratamentos ali que são benéficos para a saúde das pessoas, né? Em que os médicos dão aquele procedimento ali para que a pessoa faça e a pessoa também é bem sucedida, não é assim? Quando ela assim entra por esta, né,
causa ali da sua necessidade. Mas também eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, ó, em Isaías 58, eu gostaria até de ler Isaías 58 e no verso 7, que também, se nós pormos em prática, o Senhor também nos dá a saúde, através da prática, que é Isaías 58, verso 7, que vai dizer assim, ó, porventura, não é também o 6, vou começar no 6, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e que despedaça todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhe em casa os pobres abandonados? Então, quando ouvires ou cubras e não te esconda da tua carne, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, como eu faço para mim libertar? Olha aqui, olha. Como eu faço para mim soltar as ligaduras da impiedade, despedaçar as ataduras do jugo e deixar livre os oprimidos de todo jugo? Como que eu vou fazer isso? Esse é um jejum espiritual, através da oração, através da evangelização. Você pode fazer isso. Pregando, orando, né? Para que essas pessoas sejam soltas do jugo da escravidão. Não é assim? A escravidão que Satanás escraviza as pessoas. Muitas das vezes também existem enfermidades espirituais também, né? Jesus não encontrou com a mulher que há 18 anos ela estava oprimida por uma doença. A Bíblia diz que era uma enfermidade espiritual. E ela andava assim, ó, encurvada. Se a gente olhasse assim, para alguém assim, encurvado, a gente ia achar que a pessoa tinha um problema de coluna, né, assim? Uma escoliose. Mas não era nada daquilo. Era uma doença espiritual, maligna. E Jesus libertou aquela mulher daquela doença espiritual, e a Bíblia diz que automaticamente, quando ela foi liberta, ela se elevou o seu corpo normal. E aquela doença não era física, era espiritual. Então, na oração, quando a gente ora por alguém, né, pedindo Jesus para repreender as setas malignas, que nós, hoje em dia, a gente usa essa expressão, né, que muitas das vezes existem enfermidades, algumas enfermidades, que não são causas naturais, e sim são setas que o adversário lança naquela pessoa ali, aquela enfermidade espiritual. Então é necessário a oração, que a gente ore e repreenda aquele mal. E Jesus liberta aquela pessoa e a pessoa recebe a cura também. Então é esse jejum aqui, quando a gente pratica também esse jejum, de evangelizar para as pessoas se libertar, de orar para as pessoas se libertar, não é assim? De ajudar as pessoas, procurar ser uma pessoa solidária, uma pessoa amorosa, né? De se compadecer das necessidades físicas das pessoas. O Senhor também nos recompensa com a saúde, porque está escrito aqui na Bíblia. Então nós temos que pensar em todas as questões que nos traz a cura.
É nossa fé, orando, é recebendo a imposição de mão dos obreiros, a unção, e também pregando e orando e ajudando as pessoas. Também desta forma aqui também se dá a saúde no nosso corpo. Então vamos ficar com essa palavra e eu vou só ler aqui agora a conclusão, que vai dizer assim, ó: nesta lição estudamos que a cura de Cristo no Calvário nos garante a salvação, a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência de cura divina. E o nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverando e confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura, sim, cura mesmo, né? Eu já fui curada de vários tipos de enfermidades, né? E acredito que você que está aí também já foi curado. Se você quiser deixar no comentário, né, alguma cura que você recebeu, fique à vontade, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.